E aí, gente, tudo bem? Vamos lá para o último capítulo, né? Aqui falar hoje do último capítulo do livro 4 da matéria de língua portuguesa. Esse capítulo aqui para a gente encerrar. Vimos então construção e recepção de textos 1, 2 e agora vamos para o 3. O que é que a gente vai ver nessa aula? Vamos ver os usos e propósitos comunicativos. Todo texto, né, tem um propósito, tá certo? Identificando o tema e a dimensão espaço-temporal do texto. Então, pelas características do texto, você identifica o tema. Beleza? Show de bola. Usos e propósitos comunicativos. Lembrando que essa parte aqui também refere-se muito, né, à questão da interpretação, te ajuda a interpretar, beleza? Então, qual o uso e o propósito comunicativo dos textos? Você já estudou no início do ensino médio com as funções da linguagem, que todo texto possui um propósito comunicativo e isso define o seu formato. A linguagem que será utilizada, o suporte que será veiculado, olha, o suporte, olha só, crônica, conto, percebeu aí, ó? O próprio conteúdo, a mensagem, bem como o público-alvo. Se todos esses componentes juntos, que definem o que chamamos de gênero textual, aliás, são todos, né? Esses componentes juntos que definem o que chamamos de gênero textual. Então, quando você escreve para alguém em determinado tempo, ok? Com determinada pessoa, com determinado propósito, com um objetivo. Você escreve um texto, você escreve uma redação com determinado objetivo, tá certo? Num determinado tempo, você vai colocar suas ideias num determinado suporte, tá certo? Então, tudo isso é o gênero textual. Todo texto, pode ter certeza, todo texto tem um objetivo, tem um propósito. E é isso que você tem que fazer quando você estiver lendo um texto, quando você estiver diante de uma prova, tranquilo? Então, gênero. Para se construir como gênero, um texto precisa apresentar o quê? Então, a gente já viu que era gênero, né? Tipologia. Então, para se construir um gênero, você vai precisar de quê? Primeiro, a finalidade, ou seja, o objetivo. O objetivo é o quê? É argumentar, é narrar, é descrever, é informar, é o quê? Tá certo? Então, a finalidade é a tua intenção. O que é que você quer? Beleza? Um público-alvo, ou seja, para quem você está escrevendo, se é para alguém específico ou se é para um público geral, beleza? Então, você tem que escolher, quando você escreve, eu estou escrevendo para criança, eu estou escrevendo para adulto, estou escrevendo para... Então, você tem esse público-alvo, a linguagem que você vai usar, se é verbal, se é não verbal, se é formal, se é informal. Okay? O suporte, ou seja, o lugar onde o texto, né, será feito, beleza? E a mensagem, que é justamente a codificação linguística que se transmite ao receptor. Ou seja, é o conteúdo ali, tá certo? É a forma como você vai se expressar ali no texto. Então, todo gênero tem que ter isso aí. Suporte, linguagem, mensagem, público, finalidade. Tá tranquilo, beleza? Então, quando você lê um texto, você tem que procurar esses elementos. O objetivo do autor aqui era descrever. Opa! Descrever o quê? Descrever quem? Para quem? Qual foi a linguagem que ele usou? Qual foi o suporte? Qual foi a forma que ele se expressou? Então, tudo isso, isso, gente, ajuda demais a interpretar um texto. Às vezes, tem fulano que não lê um texto. Por quê? Porque não foi feito para você, foi feito para um público específico. Por exemplo, espiritismo, quem é que vai entender? Mas só o pessoal que, né, que se interessa por aquilo. Então, um público específico. Então, tem coisa ali que você não vai entender. Um artigo científico, ora, se você não for da área, você não vai entender aquilo ali, aqueles termos técnicos, você não vai entender. Então, é isso que você tem que observar, tá tranquilo? Identificando o tema. Você vai identificar o tema justamente pelo contexto. Aqui está falando somente de seca, de não sei o quê, de fome, de não sei o quê e tal, e tal, e tal. Você identifica o tema, certo? Beleza? Aqui está falando muito de relacionamento e tal. Então você identifica pelo contexto. Entender um texto é perceber a organização linguística dele, tá certo? Tem um nível mais do que a aparente. Identificar, além disso, a estrutura mais profunda pela qual todo o texto transcorre. Então, a estrutura lá tem enredo, tem personagem, tem narrador, tem discurso. Então, você já sabe qual tipo de texto, você já identifica ali o tema, é uma história de amor, é uma história de não sei o quê, você já identifica.
A estrutura lá tem introdução, que tem a informação, mas a argumentação de uma pessoa, opa, você já entende ali que é um texto dissertativo argumentativo, você já identifica, inclusive, o tema. Então, tudo isso, gente, é parte importante aí do texto. Você vai ter que ler, você tem que aprender isso aí, faz parte da nossa interpretação. O Enem cobra demais. Olha, o Lobo e o Cordeiro aqui, olha, só pelo título, aí, só pelo título, tá certo? Você já colocaria esse gênero pertencente a qual? Qual dos gêneros? Primeiro vamos para a tipologia. Peraí, o Lobo e o Cordeiro. Lobo e Cordeiro, meu irmão. Vai argumentar sobre alguma coisa, vai? É uma temática social, o Lobo e o Cordeiro, então não vai ser um texto informativo. Não vai ser um texto argumentativo. Tá certo? Pode ser um texto descritivo? Pode. Mas vamos ver se tem discurso, vamos ver se tem personagem, vamos ver se tem narrador. Tá certo? Aí você identifica. Aqui é um texto o quê? Da tipologia narrativa, porque vai contar uma história, vai narrar uma história. Tá certo? Mas daí, qual o gênero, qual o suporte que ele usou? Qual foi? A fábula. A fábula, isso aqui é uma fábula, um texto narrativo. Tem como personagem o quê? Os animais. Beleza? Ok? E no final vai ter uma lição de moral. Então, é isso, gente, que vocês, né? É para isso que vocês são convidados, né? Dentro de uma prova aí, de qualquer vestibular. Beleza? Olha só, tema e poema. E você vê aqui, ó. Ah, e pelo que você já sabe aqui, olha aqui, ó. Aqui é um poema, você sabe que é o gênero poema, não é isso? Aí o tema, um poema pode tratar do quê? De temas de tristeza, de alegria, de amor, de morte, de tudo. Você vai entender aí pela linguagem, pelas características do poema aí, tá certo? Então você identifica. Então, você é convidado a isso, não é um bicho de sete cabeças, é você ler, beleza? Ok? O espaço é onde acontece, é tudo, no texto narrativo, o espaço é onde tudo acontece, é na sala, é na rua, é onde, beleza? O tempo, passado, ok? Se for uma história, passado, né? Se for um texto narrativo, é o tempo, né? Transcorrido, é o tempo passado. Se for um texto dissertativo argumentativo, tempo presente, tá bom? Se for aqui uma manual de instrução, você usa o modo imperativo, beleza? Tranquilo? Aí a notícia, tem as diferenças aqui, então você é convidado a interpretar tudo isso aqui. Não é um bicho de sete cabeças, não. Tá bom? Então tá aqui, ó, um exemplo aqui, né, de uma notícia. Tem aí, ó, o título, o subtítulo, ok? Tem aqui o suporte. Aqui você pode ver a função. Você vê para a quem se dirige esse texto, a linguagem, como é uma notícia, você vai ver que é uma linguagem formal e uma linguagem verbal, ok? O que podemos citar aqui também, olha aqui, uma crônica, olha só, o conto, tá aí, ó, tá certo? Tem um conto aí, ó, beleza? Então, pela estrutura, você já identifica o tipo de texto. Olha, teve esse discurso aqui, teve esse travessão aqui, esse tracinho, ou você encaixa num texto teatral, ou no texto narrativo, beleza? Olha só como é facinho. Então, pela estrutura, gente, pelo suporte, pelo autor, você já identifica qual tipo de texto. Então, não é um bicho de sete cabeças. Tá ok? Tá tranquilo? Show de bola? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só a gente tirar aí na resolução de exercícios. Tá ok? Beleza? Então, observe quando você for fazer as provas, quando você for ler alguma coisa, observe esses elementos, não bicho de sete cabeças, não. Tá certo? Veja a coesão, veja a coerência, veja o gênero, a tipologia, veja a estrutura, a temática, as características do texto, os personagens, o tempo, o espaço, o suporte, tudo isso te ajuda, tá certo? A interpretar um tema, a interpretar um texto. E é onde tem um calo, né? Aí no sapato, tem uma pedra no sapato de muita gente aí, porque muita gente pensa, não sabe as características, não estuda. Aí pensa que todo texto vai ser narrativo, todo texto vai ser isso. Não é. Veja ali o objetivo do autor,
veja o suporte que for usado, veja a temática usada, tudo isso te ajuda a interpretar. Beleza? Então, com isso, a gente encerra aqui o nosso último capítulo do livro 4. Eu espero que vocês tenham aí entendido, certo? Tenham entendido o poema e, aliás, o poema, o assunto, e qualquer coisa vocês tiram as dúvidas aí depois comigo na resolução de exercício, tá ok? Com isso, gente, ó, um grande abraço, boas férias para quem passar aí e até mais, tá? Tchau, tchau. Valeu!